Salve Maria! Dia 3 de agosto de 2020. O evangelho de hoje encontra-se em Mateus, no capítulo 14, nos versículos do 22 ao 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de suas vestes. E todos os que o tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante neste texto do Evangelho de hoje, que vem logo depois do Evangelho de domingo, da multiplicação dos pães e dos peixes, quando Jesus sente compaixão e alimenta o seu povo. Alimenta primeiro com a palavra e depois com o pão, prefigurando a Eucaristia. Os discípulos são enviados por Jesus para outra margem do mar e Jesus vai despedir o povo. Assim nós ouvimos nesta perícope, E eles estão no lago de Genezaré. E os discípulos deparam-se com uma tempestade. Diz o Evangelho, era por volta das 3 da madrugada, e Jesus vem ao encontro deles caminhando sobre as águas. Uma manifestação de Deus, de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. E com certeza, os discípulos ficaram apavorados, com muito medo, pensavam que era um fantasma. Imagine, a gente estar em um mar ou num lago e alguém caminhando sobre o mar ou sobre o lago, sobre as águas, Que estranheza nos causaria, que espanto e inclusive que medo. Claro, essa é a reação própria dos discípulos de Jesus. E, com certeza, nosso Senhor diz a eles: "Sou eu." Usando o apelativo do Antigo Testamento, quando a sarça ardente fala com Moisés, como devo dizer ou apresentar ao povo que tu és o Deus de Israel? Ele diz: "Diga que o eu sou." Jesus diz, a tradução do nosso evangelho hoje diz: "Sou eu sou, ego sum", o Cristo, o Deus de Israel. Então, os discípulos passam daquele espanto, daquele medo, para ver o Cristo. E de um certo modo, Pedro, até querendo colocar à prova a Jesus, realmente ter essa certeza, diz: "Que eu vá até ti, Senhor, caminhando sobre as águas." E ele vai. Vai caminhando, mas aí o vento se torna mais forte, a tempestade também, e ele começa a afundar. Imaginemos a nossa vida neste tempo, neste dia,
neste período de quarentena já de 5 meses, o quanto nós, né, estamos sofrendo e tendo medo. Né? Senhor, salva-nos. Foi assim que Pedro disse: Senhor, me salve, me ajude, né? Eu preciso de ti, Senhor. Foi assim que Pedro pediu a Jesus, não é? E quantas vezes nós precisamos, não é, pedir socorro a nosso Senhor, para que sintamos esta presença eficaz em nossas vidas. Jesus está sempre conosco. Não é porque as igrejas abriram que agora vai todo mundo correndo. O vírus continua. É necessário ter muita prudência. É necessário pensar um pouco. Não é? Principalmente os de grupo de risco, permaneçam em casa, ofereçam este sacrifício. Isso não é covardia, mas é prudência. Não é? E a prudência é mãe de todas as virtudes. Não é? Ser prudente, né? Não lançar-se expor-se ao perigo, né? A doença, a esta enfermidade, né? Que nós estamos vivenciando, né? Neste tempo. Jesus quer nos apontar que Ele é a solução, que Ele é a resposta para todos os nossos males, para todas as nossas preocupações, para tudo o que está acontecendo. Jesus é a resposta. E você pode ter esta certeza no seu coração, lendo a palavra, lendo esse texto de hoje tão belo de São Mateus, não é? Nós nos deparamos com essa realidade. Diga a Jesus: eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso do teu amor. Eu preciso, Senhor, da tua graça. Venha em meu auxílio. Que a cada dia nós sejamos capazes de reconhecer que Jesus é o nosso Deus, Senhor e Salvador. E que em sua infinita misericórdia o Espírito Santo possa nos preencher de força e tirar todo o medo do nosso coração. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.